todos com a santa e bendita paz do Senhor. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanha ali de casa. Nauatele Francisco é o meu nome e eu sou repórter da CBP TV. Sejam todos bem-vindos à primeira e grande edição do programa Vivo por Ele. Vivo por Ele, que é um programa de caráter evangélico, emitido pela CBP TV e realizado pela Comunicação e Imagem do Centro Bom Pastor, do Ministério Cafarnaum, da Assembleia de Deus Pentecostal, localizada aqui na centralidade do Sequeiro. Como primeiro dia de realização do programa, tenho aqui do meu lado o evangelista José Francisco, secretário-geral da Igreja. Evangelista, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Desde já agradeço pelo convite feito pelo Departamento de Comunicação e Imagem, e a paz do Senhor extensivo para todos os irmãos amados que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe. Amém. Muito obrigada, evangelista, por ter aceito o nosso convite. Hoje trazemos aqui um tema muito pertinente. O tema é a oração. A oração é o tema de hoje, e antes de começarmos eu gostaria que o evangelista nos levasse para um momento de oração, que é para podermos mesmo abrir com o nosso programa. Amém, graças a Deus. E de realçar que o tema mesmo é oração, e claro que temos que começar com uma oração. Graças a Deus. Obrigado, Senhor dos Exércitos, por mais uma vez estamos aqui nesse programa maravilhoso, cujo objetivo é levar a Tua Palavra a todo mundo, a Tua Palavra a todos aqueles que precisam. Abençoa, Senhor, para que este programa, esta live, chegue e atinja corações de pessoas e que possa, Senhor, permanecer e crescer no coração de todos aqueles que ouvirem e fazer a diferença com que cada um dessas pessoas ouça a Tua Palavra e o Seu Evangelho possa produzir frutos e frutos dignos de arrependimento, abençoando também toda a equipa que está neste momento trabalhando neste programa abençoado. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração. Evangelista, eu vou começar por perguntar o que é oração? Bem, oração. Quando se trata de qualquer assunto concernente à palavra de Deus, devemos sempre buscar resposta na Bíblia. E temos muitos livros na Bíblia, evangelhos, livros do Antigo Testamento, que abordam assuntos e temas relacionados à oração. Mas vamos pegar como baliza, começamos em Salmos de número 4, no verso 3, na qual o salmista fala que sabeis que o Senhor separou aqueles que são piedosos, e Ele ouve os mesmos piedosos quando os mesmos clamam ao Senhor. Logo ali tem um pressuposto, que existe uma condição, existe um ambiente na qual Deus tem uma interligação com pessoas específicas, com comportamentos específicos. Por isso ele aborda o termo piedoso, pessoas que têm um certo comportamento, uma certa personalidade na qual Deus interage. E essas pessoas, quando clamam, Deus ouve. O que quer dizer? Quer dizer que oração é conversar. Oração é exprimir o que vem à alma de toda aquela pessoa aprovada por Deus, que tem acesso então a essa interligação com Deus. Basicamente, oração é isso, é conversar, é exprimir o que vem à nossa alma, ao Senhor Criador do Universo. Amém. E por que a oração é importante? Por que é importante nós orarmos? É importante nós orarmos porque oração é comunicação. Deus, quando fez o ser humano, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança e o fez um ser imortal, mas um ser imortal dentro da jurisdição de Deus, dentro do redor de Deus. E o homem, desde o princípio, comunicava com Deus. Adão comunicou com Deus. E a partir do momento que Adão peca, essa comunicação se parecia abalada. Adão, para os leitores da Bíblia, no livro de Gênesis, sabem que Adão escondeu-se quando Deus o procurava pelo jardim. Por quê? Porque havia pecado, havia cometido delito diante do Senhor. Então a oração é importante por quê? Porque comunicamos com Deus. Nós exprimimos as nossas situações, o que nos aflige,
exprimimos os sentimentos, o que nos abala e qualquer outro tipo de necessidade. É sempre importante manter contato com o Criador do Universo. Por isso é muito importante. Em tudo que a gente faz, temos que comunicar com o Senhor por meio da oração. Amém. O Criador do Universo, toda a soberania, toda a majestade está virada a Ele. Podemos orar em qualquer lugar e de qualquer forma. Onde é que deve ser feita a oração? Bem, hoje, no tempo em que nós nos encontramos, no tempo da graça, no Antigo Testamento, por exemplo, temos alguns fatos que normalmente o padrão era orar no templo. Mas hoje a oração não é restringida, não existe local específico. Se lembrarem, Jesus quando conversava com uma mulher no poço, ela perguntou, mas mestre, aonde é que a gente vai fazer a verdadeira adoração ao Senhor? Em que lugar podemos adorar ao Senhor? Jesus respondeu, na verdade, mulher, nem no templo, nem nos montes deve-se adorar ao Senhor, porque o verdadeiro momento chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então não existe um lugar específico. Aonde estiveres, ora ao Senhor. No quarto, no serviço, no trabalho, em qualquer momento devemos orar ao Senhor. A oração não está restringida a lugar e nem a tempo. Em todo momento que a gente puder ter uma palavrinha com o Criador do Universo, a gente faz. E quais são os benefícios de falar com o Criador do Universo? Quais são os benefícios da oração na vida do crente e não só? Bem, isso depende. Porque partindo do pressuposto que a oração é comunicação. É como qualquer tipo de comunicação com qualquer outro ser humano. Mas com Deus os benefícios são diferentes. Isso difere do relacionamento de Deus para cada ser humano. Quais são os benefícios? Quando você fala com Deus, você se conecta. Em algum momento você solicita auxílio. Em algum momento você exprime algum sentimento que lhe vem à alma. Por exemplo, um sentimento de tristeza. E quando você exprime ao Senhor, quando você ora ao Senhor, Deus então acalma o teu espírito. Deus lhe dá tranquilidade e Deus lhe dá solução. E quando você também ora solicitando alguma coisa, Deus responde. Então esses são os benefícios. Solicitando por causa de tristeza, Deus dá alegria, Deus dá paz. Solicitando porque precisas de alguma intervenção do Senhor, ela responde. Então esses são os benefícios da oração. É que o Senhor responde a nossa oração. Há um tempo específico para orar? Quanto tempo deve-se fazer uma oração? Em um tempo específico, se procurarmos na Bíblia, a gente não encontra uma restrição também pelo tempo, ou quanto tempo. Mas vamos viajar um pouco para o Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 6, do verso 6 em diante. Ali, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai abordando alguns ditames sobre a oração. Ele vai exortando para que o povo não se assemelhasse como os judeus, porque os judeus tinham um hábito, os fariseus em particular tinham um hábito de qualquer coisa que fizessem, eles mostravam transparecer que são santos, mostravam transparecer que são pessoas que têm conectividade com o Senhor. E nesse exato momento, Cristo vai dando ditames. Ele vai dizendo, quando tiveres que orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o teu Pai, que tudo vê no oculto, Ele te recompensará, Ele vai ouvir a tua oração. Então, em qualquer sítio, você ora. Não há um tempo específico. Você ora ao Senhor de dia, de tarde e de noite. Não há um tempo específico, independentemente do lugar. Como é que nós devemos orar? Nós devemos orar conforme Cristo ensina. Se vermos no mesmo Evangelho em que eu frisei no seu capítulo 6,
E também podemos coadunar, se calhar, com o Evangelho segundo escreveu Marco, também no seu capítulo 11, verso 25. Existem algumas restrições, alguns ditames, algumas normas que é para um cristão, um adorador, orar. Existem critérios. O critério principal que Cristo fala é sobre a pureza do coração. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, que está descrita mesmo no Evangelho de Mateus, ele vai dizendo que perdoa as nossas iniquidades conforme nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E em Marco vai dizer já, todo aquele que pretende orar, que pretende descer em intimidade com o Senhor, se tiver algum pendente, alguma situação com o seu próximo, que o perdoem ou que o perdoem-se mutuamente para então depois orar ao Senhor. Isso significa que se uma pessoa tem ressentimento, se uma pessoa não consegue perdoar, se uma pessoa não tem o coração vazio, o coração de paz, essa pessoa não pode orar ao Senhor porque o Senhor não ouve. Amém. E evangelista, a quem deve ser dirigida a nossa oração? E quem é o intermediador entre nós e o soberano? Bem, se analisarmos o que vem plasmado em Gênesis, que é o primeiro livro que trata a origem da humanidade, nós vamos entender que à medida que o tempo vai passando, chegamos até Êxodo. E lá em Êxodo, Deus vai transmitir uma série de indicações a Moisés. E uma das indicações foi que não terás a outro Deus ou não farás falsos deuses ou ídolos, imagens de semelhança para o adorar. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. A oração é simplesmente dirigida ao Criador do universo. O Senhor nos evangelhos que o véu do templo rasgou de cima a baixo, o que significava agora todo ser humano tinha acesso por intermédio de Cristo de se chegar a Deus. Sem Ele não há salvação. Então Ele é o intermediador. Toda a nossa oração deve se basear em Cristo Jesus. Apenas em Cristo Jesus. Amém. E abrindo mais um pouco o nosso tema, expandindo, existe uma diferença entre oração e intercessão? Existe, embora que é um pacote que está interligado, mas existe sim. Vamos tentar desmistificar um bocadinho o que é oração, o que é intercessão. A princípio nós começamos a definir a oração como uma comunicação com Deus. Mas a oração, para além da comunicação, é uma arma, é uma ferramenta. Porque o crente ora ao Senhor e Deus responde. Logo é uma arma. Agora, intercessão é uma atividade cujo objetivo é auxiliar terceiros. E dentro da intercessão, nós usamos a ferramenta que se chama oração. Nós vamos viajar um pouco para o livro de Atos, no seu capítulo 12. Nós vamos encontrar a história de que sucedeu aos discípulos de Jesus. Eu me refiro especificamente a Pedro. Quando Herodes começou a prender todos os cristãos, especificamente os discípulos de Jesus, por causa do Evangelho. Ele, quando observa que aquela situação, aquela atividade que ele fazia agradar aos judeus, coloca Pedro também na cadeia com o objetivo de o apresentar após uma determinada festividade ou uma determinada cerimônia que a Bíblia explica. A Bíblia vai dizendo, enquanto Pedro estava na cadeia, a igreja encontrava-se em intercessão, em oração. Significa que é uma atividade que a igreja estava a praticar com o objetivo de auxiliar terceiro. Esse terceiro era Pedro, usando da oração. Intercessão é uma atividade
para auxiliar terceiro, mas que é usado com a ferramenta, a arma que se chama oração. E quem é o intercessor? O intercessor é todo aquele cristão, é todo aquele homem, toda aquela mulher, todo jovem, adolescente, criança que se põe na brecha para orar, para auxiliar qualquer causa. Todo mundo somos chamados para intercessão, para auxiliar, para orar por meio de outros, para ajudar outros. Nem sempre devemos ser egocêntricos pensando só nas nossas situações. Devemos também orar a favor da igreja, orar a favor dos nossos amados, orar a favor dos pastores e orar a favor daqueles que passam tribulação. Então, o intercessor é esse tipo de pessoa. Qualquer um de nós que se disponibiliza o seu coração a fim de levar a mensagem de Deus, a fim de auxiliar o próximo. O evangelista tem aqui uma frase que eu gostaria que o evangelista comentasse desse seu ponto de vista e esclarecesse mais. A frase é o seguinte: ultimamente ora-se não pela necessidade de orar, mas por um propósito que temos. Por que o homem ora? Ele ora pela necessidade de falar com o seu Criador. Mas ultimamente temos visto que muita gente só vai à igreja, só entra em trabalho de oração quando há um determinado propósito, quando quer algo. Bem, não deixa de ser uma realidade essa frase, esse contexto. Porque até a tendência do ser humano. É tendência do ser humano se achegar a Deus nos momentos difíceis. E quando ele se achega a Deus, ele é um pouco egocêntrico. Mas como é que a gente pode argumentar um pouco acerca dessa questão? Como é que a gente pode argumentar? Vamos analisar um pouco o que está escrito no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 58. Na qual o povo clama a Deus e vai perguntando ao Senhor. Eles vão dizendo o seguinte: Senhor, até quando nós clamamos a Ti e Tu não nos ouves? Jejuamos a Ti e Tu não respondes? E Deus replica a questão, a oração desse pessoal daquela época. Deus replica, vai dizendo: porque vocês, quando se ajuntem para orar, para jejuar, é simplesmente por vossa necessidade. É quando vocês precisam de alguma coisa. É quando vocês precisam que eu toque no vosso negócio. É quando têm pendentes pessoais. É quando têm coisas que estão ligadas diretamente para vocês. Mas Deus vai dizendo: não é esse o tipo de oração ou o tipo de jejum que eu escolhi. O jejum que eu escolhi é que vocês velem pelo próximo, para que tenham amor um pelos outros, para que estendam a mão àqueles que realmente necessitam. Então, quando devemos nos entregar em oração, não especificamente para o nosso egocentrismo, quando queremos algo, eu quero um carro, eu quero um emprego, Senhor, preciso disso, até porque é o hábito. Quando se trata de oração, muitas pessoas supõem, entre aspas, que é pedido. Oração hoje está diretamente relacionado a um pedido na consciência de certas pessoas. Eu vou orar ao Senhor. E algumas pessoas vão dizer, vai pedir ao Senhor, mas não. Orar é falar com Deus, é suplicar, é interceder, é trazer vários assuntos à presença do Senhor. Não simplesmente pedir aquilo que a gente precisa. Até porque aquilo que o Senhor nos dá é para abençoar outras pessoas. E evangelista, como os ministros do Evangelho de Deus avaliam o tratamento que as igrejas dão à oração? Bem, isso é algo um pouco subjetivo. Isso depende de igreja para igreja e de pastor a pastor que lidera o rebanho. Há pastor que na sua liderança, na forma que o Senhor o abençoa e lhe dá inteligência que é para dirigir uma igreja, para dirigir as ovelhas do Senhor, ele prioriza mais a oração, ele prioriza os trabalhos de intercessão.
ele prioriza trabalhos que chamam a responsabilidade do crente em entrar nesta conectividade ao Senhor. Noutras igrejas nem tanto assim. Nem tanto assim. Priorizam muito a palavra. É necessária a palavra. Mas a palavra sem oração ela é vazia. Então isso depende de igreja a igreja e de cada pastor que dirige uma determinada congregação. Mas desde já respondemos simplesmente: a cada obreiro deve orar com responsabilidade a oração nas suas igrejas. Porque uma igreja sem oração é praticamente uma igreja morta. Porque só orando ao Senhor é que podemos chamar e buscar a sua presença ao nosso lado. Então devemos olhar esta parte com bastante responsabilidade no seio da igreja, no seio da congregação, no seio da família e de forma individual. Amém. O nosso Deus possui todo o saber do universo e do mundo, mas nós ainda vamos até Ele orar. Já que Deus sabe tudo, a pergunta é: por que ainda precisamos de orar? Nós precisamos ainda de orar. Por quê? Porque, ora vejamos, no mundo espiritual a palavra tem uma certa autoridade. Aqui na Terra, no mundo físico, nós temos algo que nos dá um cunho jurídico, por exemplo, é um documento. Quando há um contrato entre o ser humano e outro, se não houver, se não se redigir um documento onde há um cunho, uma assinatura no notário, aquele documento não tem cunho jurídico. No mundo espiritual, nós não temos um documento, mas nós temos a palavra de Deus, temos a palavra da verdade. Por isso Jesus vai exortando que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Então nós precisamos de orar por quê? Porque Deus trabalha de acordo à nossa vontade, de acordo com aquilo que Ele colocou em nós, que é o livre-arbítrio, a capacidade de nós tomarmos decisões próprias. Deus jamais fará algo do que nós não queiramos. Ele adentra a nossa dimensão se nós permitirmos. Por isso é que ele diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Eis que estou à porta e bato. Quando ele curava, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele é soberano, ele sabe que é cego, que ele pretende ver. Ele sabe que é doente, que pretende ser curado. Mas sem autorização não se pode fazer nada. É preciso que você disponibilize o coração e autoriza ele entrar na tua vida. Por isso, ora-se. Você ora pedindo e ele responde de acordo com a tua fé. E ele normalmente respondia assim: a tua fé te salvou. Amém. Por que algumas orações não são ouvidas? Normalmente as orações não são ouvidas porque oramos mal. Conforme já disse no princípio, oramos por benefício próprio. Tudo o que nós fizermos tem que se respaldar em abençoar terceiro. Deus nos dá dom para contribuir na comunidade, contribuir na igreja, contribuir na família e contribuir especificamente no país. O dom que Deus lhe concede é para contribuir, é para abençoar terceiro. E muitas das orações não são ouvidas. Por quê? Porque nós se achegamos a Deus de uma forma egocêntrica. Se alguém tem um coração podre, vamos usar essa expressão, se alguém tem um coração que não está aberto à paz, não está aberto à harmonia, a esse tipo de pessoa Deus não ouve. A esse tipo de pessoa Deus rejeita. Então Deus, ele vai ouvir sempre uma oração quebrantada, uma oração de alguém que não se exalte, conforme Jesus ensinou também no Evangelho segundo escreveu Mateus. Não é chegarmos lá tipo os fariseus na sinagoga batendo no peito
mostrando que ele está a orar ao Senhor, para verem como é que ele ora, para verem que eu oro mais. A oração é um segredo. E desde já vou dar uma particularidade aqui que eu aprendi numa das pregações do pastor David Pessoa, que a oração não é algo que Deus ouve. A oração é algo que Deus vê. Porque se for ouvir, a pessoa mente. O que fala não é o que está no coração. A Bíblia vai dizendo, Jesus vai orientando como se ora. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vê no oculto te recompensará, porque Deus conhece a nossa obra. Você está a orar, mas ele observa, ele sabe o que você faz. Então não adianta mentirmos em oração, porque ele vê. Nem formularmos palavra bonita. É para derreter a nossa alma ao Senhor, de acordo com aquilo que a gente sente em espírito e em verdade. Evangelista, qual é a diferença entre orar e rezar? Bem, sem querer ferir sensibilidade de outros irmãos que usam esse termo, embora seja um termo, não sei se vou forçar, se calhar um pouco sinônimo mesmo, mas nós entendemos como rezar orações repetidas e desenhadas, mas não especificamente isso. Rezar é também sinônimo de oração. Rezar também é buscar ao Senhor exprimir aquilo que nos vem na alma. Mas normalmente outros irmãos, eles têm uma forma de se conectar ao Senhor com algo padronizado já, orações que vão repetindo, e na qual a gente chama rezar. Vão repetindo Pai Nosso, em alguns casos Ave Maria e outros tipos de orações de outros irmãos que têm também buscado a presença de Deus. Como já disse no princípio, o objetivo não é ferir sensibilidades. Não estamos a dizer que seja um termo errado ou que seja um termo positivo, correto. Só estamos a tentar fazer uma analogia, mostrando a diferença entre orar e rezar. E oração é a disponibilidade do coração, falando aquilo que lhe vem à alma, derramando o que você tem dentro de ti ao Senhor. Vivemos numa sociedade totalmente anárquica. Famílias destruídas, criminalidade aumentando. É possível reverter o quadro da sociedade através da oração? É possível. Porque a oração é a arma muito poderosa. Por que é tão poderosa assim a oração? Porque você comunica, você solicita a um rei, você solicita a intervenção de um ser supremo. E esse ser supremo, ele ouve a oração, conforme temos o nosso pontapé de saída em Salmos de número 4, verso 3, que ele ouve pessoas de espírito contrito, de espírito humilde. Então, quando ele ouve esse tipo de pessoa, ele responde. E não há nada que seja impossível a Deus. Não importa o tipo de assunto. Temos vários exemplos na Bíblia. Se vermos um episódio que aconteceu e a gente pode nos aperceber ou ler acerca desse episódio no livro de Esther, no Antigo Testamento, na qual o general Amã havia já orquestrado um assassinato em massa da maioria dos judeus que viviam naquela época, naquela circunscrição. Mas por intermédio da oração e do jejum, a situação foi invertida por meio de Mardoqueu, por meio de Esther. Mas desde já não é só por meio da oração. A gente ora e a gente age. A gente age como? Educando. A gente age como? Transmitindo a palavra. Para que não suceda aquilo que o Senhor disse: o meu povo perece por causa de conhecimento. Mas é possível sim mudar o panorama
da sociedade, da criminalidade, de outros maus que afetam a nossa sociedade por meio da oração. Amém. Evangelista, eu estou a aprender muito e espero que o pessoal lá em casa também esteja aprendendo. Vamos fazer uma curta pausa, mas já voltamos. Você que está em casa, não se desligue que voltamos já. Estamos de volta ao nosso programa Vivo por Ele. Hoje o nosso tema é a oração e o meu convidado é o evangelista José Francisco, do Centro Bom Pastor. Estávamos na primeira parte que foi mais introdutória sobre a oração e agora voltamos, né, evangelista? E eu volto com uma pergunta do público, do nosso público, que a primeira pergunta foi feita pela Azania Izuaki. Azania Izuaki pergunta: é errado repetir as palavras durante a oração? Amém, graças a Deus. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Estamos agora numa outra etapa na qual os nossos amados que nos acompanham também vão participando. Aproveitando já responder à pergunta de uma forma mais concreta, de uma forma mais objetiva, eu diria que sim, é errado repetir as mesmas palavras na oração, porque não foi assim que Cristo orientou. Cristo diz, isso no segundo Evangelho escreveu Mateus, creio que ainda é mesmo no capítulo 6, ele diz que não usais de repetições de palavra, pensando nós que talvez o Senhor não nos esteja ouvindo, não esteja fazendo caso da nossa oração. A oração deve ser simples, porque aquele que se achega a Deus deve se achegar a Deus com fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E não precisa repetir toda hora, conforme muita gente faz. Não é necessário tanta repetição ou tanta gritaria, mas cada um vai orar de acordo com a expressão que lhe vem na alma. Uns quando oram choram, uns quando oram glorificam ao Senhor com tom alto, com voz alta, isso é normal. Agora, quando você não tem mais palavras para falar com o Senhor, é como uma comunicação normal. É tipo num relacionamento de conversa com outro ser humano. Aí vão conversando e quando não tem nada, suponhamos que esteja a falar com uma entidade política, por exemplo, a um determinado assunto vocês vão tratando e quando não tem mais, vocês já não repetem as palavras. Com Deus é a mesma coisa. Sim, mas evangelista, até que ponto? Por exemplo, eu dou o exemplo nas minhas orações, sempre tenho um esquema, orar para agradecer, pedir perdão e pedir a presença do Espírito Santo. Dessa forma, também é errado ter um esquema de início de oração? Não, não é. A oração é um processo livre. A comunicação com Deus é um processo livre, não há barreira. Só existe um único mediador que é Cristo. E a oração está baseada no princípio da humildade e sabendo que com fé eu receberei a resposta da parte de Deus. A forma com que você vai falar com Deus, esquematizando dentro da humildade, isso não tem nenhuma interferência. Você esquematiza da forma que você pretende falar com Deus. Primeiro vou agradecer, primeiro vou pedir perdão, depois vou fazer isso. Isso depende de pessoa em pessoa. O nível de intimidade que ele tem com Deus não é problema nenhum. Amém. 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 Outra pergunta que chegou aqui, que é do amado Abraão Frederico. Ele pergunta: será que orar a Ave Maria é pecado? E, evangelista, desculpa, acrescentando também a esta questão dele, eu gostaria de saber, pessoas que só oram o Pai Nosso. Uma vez, tendo uma conversa, ouvi uma irmã dizer que o Pai Nosso é a oração mais poderosa e ela só ora o Pai Nosso, em casa, só ora o Pai Nosso. Então, com essa pergunta do irmão Abraão, que se é errado orar a Ave Maria, e também a minha, se devemos só ter uma oração, como por exemplo o Pai Nosso.
Bem, começando com essa última, o Pai Nosso, creio que é a oração mais completa, porque nos foi ensinado pelo Mestre. Ali ele ensina o que a gente deve buscar, como é que deve estar o estado do nosso coração ao buscar. Por isso tem uma estrofe: perdoa as nossas iniquidades, conforme nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então é uma oração sim poderosíssima, porque ela é completa, ela tem um padrão, ela tem uma hierarquia. Até isso também, voltando um pouco na pergunta que antecedeu, dá um pouco de sustentabilidade quando perguntou sobre se a oração pode ser esquematizada. Exato, o Pai Nosso dá uma sustentabilidade nisso, que pode ser, porque o Mestre quando ensina, o Mestre quando nos dá esse modelo, é um princípio de esquematização. Ele, como é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vai havendo uma esquematização hierárquica até chegar num objetivo daquilo que a gente quer transmitir. É uma oração sim poderosíssima, principalmente quando se ora em coletividade, quando se ora no coletivo. Mas o crente, ele exprime aquilo que ele sente, ele exprime aquilo que lhe vem na alma. Certamente você não vai orar todos os teus dias o Pai Nosso. Acordou, Pai Nosso, na hora do almoço, Pai Nosso, na hora de dormir, Pai Nosso, na intercessão, Pai Nosso. Existem N assuntos que certamente os nossos amados quererão colocar no trono da graça, muitos assuntos. Enfermidades, tristeza, pretende que portas abrem, N situações. Então aquilo é oração. Por isso a palavra vai nos dizendo na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu creio eu no seu capítulo 5, verso 17, se não me foge a memória, dizer: orai sem cessar. A qualquer assunto do dia em que você acha que precisa de intervenção de Deus, você fala com Ele. Agora, voltando na questão sobre orar Ave Maria, é por ali, é isso? Sim, né? Ave Maria, e não só, o evangelista disse no princípio, na primeira parte, que Jesus é o único intermediador. Exato. Ave Maria e também a outras entidades. Amém. Bem, a princípio eu gostaria de começar dizendo assim: a gente respeita os irmãos que assim o fazem. Nós aqui estamos a falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus deve ser falada na sua veracidade. Doa quem doer, mas a gente respeita e devemos, desde já, frisar que devemos aprender a viver na diferença, respeitando os princípios dos outros. Mas o facto de eu respeitar o princípio de alguém não queira dizer que eu concorde com certas coisas ou que eu concorde com certas atitudes que certas pessoas tomam. Mas para responder esse assunto a gente tem que mergulhar na Bíblia. E para isso eu vou argumentar, vamos mergulhar um pouco no Evangelho de Lucas, se não estou em erro, acho que é no seu capítulo 16, onde Jesus conta ali uma parábola, conta uma história entre um homem rico e um pobre. O pobre chamava-se Lázaro, na qual o rico era alguém que não tinha misericórdia, não tinha amor. Ele desfrutava simplesmente as bênçãos que ele tinha aqui na terra, não estendia o braço. E em algum momento, naquela época, os dois morreram. Diz a palavra de Deus que o rico foi sepultado e o pobre foi recolhido pelos anjos ao seio de Abraão. E lá o rico foi atormentado. E ele pediu para que o pai Abraão orientasse a Lázaro que lhe molhasse os lábios com um pouco d'água. E pai Abraão disse: não é possível, porque existe um abismo daqui para lá que não é permitido que vocês venham para cá e nós vamos para lá, para aquele lado. Porque enquanto você esteve na terra, você teve tudo. E ali ele continua dizendo: então mande os anjos
para que vão aos meus irmãos, para que eles anunciem o que é que se passa aqui, para que não caiam de novo na situação na qual eu me encontro. E Abraão disse, não, eles têm lá os profetas. Agora vamos contextualizar de acordo com a pergunta que fez. Não existe um outro mediador. A Virgem Maria era a agraciada que Cristo, ou que Cristo na qual nasceu, ou que nasceu por intermédio dela. Era a agraciada que Deus escolheu para que desse a luz ao Salvador da humanidade. Mas em nenhum outro nome há salvação. Como podemos ver, o rico e Lázaro morreram e foram em sítios diferentes. E lá ninguém podia interceder por eles. Então, ninguém, nem a Ave Maria pode interceder. Por que é que alguns irmãos fazem a oração da Ave Maria? Porque acham, por ser a agraciada, por ser a mãe de Jesus, é alguém que tenha uma certa conectividade e que tem, se calhar, uma primazia no trono da graça para influenciar, para interceder em prol de certas pessoas, mas não é possível. A vida do cristão é feita aqui na terra. Enquanto estiver aqui na terra, ele tem a possibilidade de escolher entre a vida e a morte. Amém. Amém. Amém, evangelista. Vamos para mais uma questão do público e Midunas Marcelino pergunta: orar com os olhos abertos ou fechados? Isso é uma grande inquietação para muita gente. É subjetivo, não faz nenhuma diferença. Por que as pessoas oram de olhos fechados? Por quê? É simplesmente por causa da distração. Porque quando você ora, você desprende energia, você se conecta, você se concentra, você foca o teu objetivo na pessoa na qual você conversa um determinado assunto. E quando você ora ao Senhor, quando você entrega direto o teu coração, se porventura na tua redondeza acontecer algum episódio que lhe distrai, isso bloqueia, isso interrompe a conectividade que você... Suponhamos naquele momento de libertação, se os obreiros fecharem os olhos, de repente há um ou outro irmão manifestando que precisa de um determinado auxílio, os obreiros todos estão com os olhos fechados. E ali acontece aquele episódio e não tem ninguém que possa orientar o que fazer, orientar o protocolo. Então os obreiros oram de olhos abertos por causa desse argumento que acabei por explicar. Amém. Há pouco tempo. Amém. Mais uma pergunta do público e Rosário pergunta: qual é a diferença entre pedir e orar? Há alguma diferença? Há diferença. Pedir... Oração é comunicação. Oração é arma. Oração é um meio na qual a gente comunica com Deus. E dentro dessa comunicação, dentro da oração, você vai fundamentar, você vai abordar vários assuntos, várias situações candentes na vida da pessoa que se achega a Deus. E dentro dessas situações, o pedido pode ser uma delas. Então, o pedido é uma fundamentação dentro da comunicação, dentro da oração. A pessoa pede dentro da oração. Eu pretendo, Senhor, ser livre, eu pretendo ter um emprego, eu pretendo, Senhor. Ele pede dentro da oração. A diferença, orar é comunicar. E pedir é um ato que é usado dentro da oração ou dentro da interligação entre seres. É uma forma de solicitar. Pedir é solicitação. Quando é que você solicita? Para você solicitar algo, você precisa ter interligação, você precisa ter comunicação. Ninguém vai solicitar assim do nada. Chega em alguém sem um bom dia, sem uma palavra mansa, uma palavra bonita, e chega e simplesmente pede pão. E Deus só atende as orações para quem tem uma ligação direta com Ele, uma vida constante de oração? Sim, só. Deus só atende as pessoas que têm uma vida íntima com Ele, que têm uma vida aberta, uma vida
de acordo com os seus estatutos, é que ela atende. Uma outra pessoa, de uma outra forma, Deus não atende. Deus não atende. Por isso que nos livros, nos evangelhos, na carta de Paulo, que nós já fizemos aqui na referência, que falamos aqui há pouco tempo, ele próprio dá o padrão da oração. Sem amor, sem humildade, você não pode falar com Deus. Por isso, a Bíblia vai dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Amém. Demos sequência às perguntas do público. Pedro da Costa pergunta: existe o purgatório? Purgatório. O que é que isso quer dizer? Primeiro vamos analisar o que é essa palavra. Purgatório é um lugar que alguns irmãos acreditam que é um lugar de segunda oportunidade. É um lugar na qual todos aqueles que passaram pela terra, que perderam suas vidas e não tiveram uma vida condigna perante o Criador, perante Deus, então, mas tiveram uma vida mais ou menos, eles creem que há um lugar onde Deus dá uma segunda chance, e esse lugar chama-se purgatório. Tiveste uma vida mais ou menos, então o Criador, para não te levar para o inferno, te manda para este lugar chamado purgatório, ali onde você vai se comportar, aí onde você vai tentar corrigir as falhas que você teve, para tentar então depois ter a oportunidade de chegar no paraíso. Mas isso não existe. E a prova disso é a referência que nós falamos no Evangelho segundo escreveu Lucas, em que o rico e Lázaro morreram. Um foi levado a seio de Abraão e o outro foi sepultado. E a partir daquele instante o rico sofreu tormento, enquanto que Lázaro estava no seio de Abraão. Então não há uma segunda oportunidade. A oportunidade nos é dada aqui na terra, em escolher a vida ou a morte, enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos, gostaria também de deixar já uma mensagem aos nossos amados, aos nossos amigos e todo aquele que nos acompanha a partir das redes sociais, que enquanto temos vida, enquanto respiramos, enquanto podemos andar, enquanto podemos fazer alguma coisa, este é o momento no qual a gente deve abrir os ouvidos, abrir o coração para receber a palavra de Deus. Porque após a morte já não é possível. Após a morte, o morto já não louva ao Senhor, já não adora ao Senhor. Então a oportunidade é essa neste momento em que podemos respirar, de receber Cristo como Senhor e Salvador. Não feche os ouvidos, abra o coração, porque nele nós temos esperança de vida. Ele é a palavra viva, a água viva, que vai nos dar a possibilidade de entrarmos na Canaã Celestial. Amém. Ainda o irmão Pedro da Costa pergunta algo mais extensivo. Ele diz assim: sabemos que Jesus ensina a orar o Pai Nosso. Será a oração do Pai Nosso um padrão único a seguir quando oramos? Ou Jesus só ensinou apenas essa oração para termos um modelo de oração? Por exemplo, primeiro adorar, depois pedir a bênção de Deus, depois pedir o perdão e por aí em diante. Bem, o Pai Nosso foi, para além de uma oração, podemos usá-la como uma oração mesmo, quando estamos no coletivo, quando estamos individualmente. Mas Jesus, quando ensina o Pai Nosso, no contexto que ele ensina, ele estava a dar um padrão de oração. Um padrão de forma hierárquica, como é que devemos nos comportar quando queremos nos achegar a Deus. Devemos reconhecer que Ele é santo, o seu nome é santo. Para orarmos, temos que ter o coração limpo. Não devemos ter pendente, nem rancor, nem ódio. E devemos ser um ser que saiba perdoar. Devemos ser um ser que saiba observar o outro ser humano, dando amor. É um padrão que Cristo nos dá como oração
e também uma forma, um modelo que nós podemos usar em várias circunstâncias, tirando certos elementos para formularmos a oração que nós queremos fazer na presença de Deus. Amém, amém. Mais perguntas do público e Midunas Marcelino pergunta: por que choramos na oração? Bem, o choro é a expressão de algum sentimento, é a expressão da alma. Isso tem a ver com a psicologia, é a expressão de uma alma que se encontra triste ou que se encontre alegre. Isso depende. Então, num relacionamento, numa conversa, também acontece. Quando, por exemplo, na igreja nos é entoado um louvor que nos mexe com a alma, muitos choram. Então é a mesma coisa com a oração. Quando a gente ora ao Senhor no profundo, ao ponto de atingir a nossa alma, a nossa necessidade, o nosso espírito, muitos choram por tristeza, quando reconhecem que são fálidos, quando reconhecem que são pecadores, e outros choram por alegria, sabendo que Deus ouviu a sua oração, sabendo que orar ao Senhor traz um alívio na alma, uma paz de espírito na pessoa. Amém. Ela ainda pergunta: orar sem posterior receber visão é pecado? Bem, não percebo mais ou menos até qual era a visão ou o objetivo, né, da questão da nossa irmã, mas o objetivo da oração não é receber visão. Não sei de que visão se trata naquilo que a nossa amada nos mandou essa questão. Eu não sei de que visão. Se calhar, quem sabe, eu vou conjunturar um pouco, se calhar pretendia receber uma visão, um sonho da parte de Deus. Isso depende do contexto. Suponhamos que você pede um esclarecimento de Deus sobre um determinado assunto, conforme Daniel fazia, conforme Deus fazia com José. Um determinado assunto que você não consegue solucionar e você pede a intervenção de Deus. Provavelmente Deus vai lhe dar uma visão no sonho. Mas há assuntos que você ora ao Senhor que Ele não lhe dá visão, mas Ele lhe confirma a resposta na prática. Lhe confirma a resposta por intermédio de uma pessoa que lhe traz a boa nova, por intermédio, se calhar, de uma mensagem da rádio, uma mensagem da televisão, por intermédio de várias coisas. Deus fala de várias formas. Muitos de nós pensamos que Deus só fala quando um anjo aparece, quando você recebe uma visão, quando você vê algo fora do normal. Não é assim que funciona. Deus fala de várias formas. Amém, amém. Pedro da Costa pergunta novamente: quais são os segredos de um grande ministério que estão escondidos na vida de oração? Por favor, podia repetir a pergunta? Os segredos de um grande ministério que estão escondidos na vida de oração. O segredo de um grande ministério que está escondido na vida de oração. Bem, praticamente é uma pergunta bipolar, né? Com uma simbiose de princípio, de questão, e culmina como uma forma de resposta. Porque um grande ministério, para se ter um grande ministério, é preciso ser um ministério de oração. Podemos enfatizar, suponhamos, um ministério de qualquer ser humano, porque cada ser humano, cada cristão, Deus colocou nele um dom ou uma chamada. E para que essa chamada se evidencie na vida da pessoa, sem oração, a pessoa não chega lá. O cristão não chega lá. Porque a oração é a base. Porque na caminhada há quedas, na caminhada há dificuldade, na caminhada precisamos de direção. E isso só alcançamos vitória. Os segredos de um grande ministério estão escondidos dentro de uma vida de oração? Sim, podemos dizer sim, claramente.
um grande ministério que desenvolve, que cresça, que impacta a vida, que impacta pessoas, só é possível dentro da oração. Seja ele ministério como estivermos a falar, por exemplo, de uma instituição religiosa que tem o objetivo de transmitir a palavra do Senhor, sendo ele o ministério baseando, por exemplo, de um chamado de uma pessoa, está escondido sim, o segredo tem a ver com a oração. A oração é a base fundamental do desenvolvimento e do sucesso, do crescimento de um ministério. A Moisés chegou onde chegou porque era um homem de oração. Elias era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. Sai império, entra império, caía um império, levantava o outro, mas todos solicitavam os préstimos de Daniel. Então o segredo está na vida de oração. Amém. Evangelista, eu gostaria que o evangelista falasse um pouco acerca da relação do jejum e da oração. Jejum e oração. Bem, são duas atividades que se assemelham e que trabalham em conjunto. Só que devemos frisar algo aqui para que não faça confusão na cabeça dos nossos amados que nos ouvem. Jejum não é passar fome. Jejum não significa ficar sem comer, castigar o corpo. Jejum é um momento de separação que o cristão tira para se aprofundar a Deus, na qual ele se resguarda do alimento, se resguarda de tudo para simplesmente focar a Deus e se achegando a Deus em oração. Não é martirizar o corpo. Há muita gente que quando há algum programa na igreja de oração e jejum, o que é que faz? Ele se resguarda do alimento, mas porém ele faz o que lhe apetece. Ofende, não tem amor, anda da forma que pretende. Então, quando é usado a oração e jejum, essa é uma arma muito poderosa quando temos um assunto delicado. Quando queremos que o Senhor despolete ou resolve um determinado assunto, a gente se resguarda, a gente entra na trincheira, se a expressão assim me permite, para orar ao Senhor, conforme fez Esther e Mardoqueu, quando o general Amã pretendia dizimar todos os judeus daquela época. Eles jejuaram durante 3 dias buscando a presença do Senhor. Não é possível fazer o jejum sem oração? Não. Não é possível. Se fizeres o jejum sem oração, estarias a martirizar o corpo, estarias simplesmente a se privar do alimento. O objetivo do jejum é para o cristão orar. O objetivo do cristão jejuar é para lhe achegar a Deus em oração. Se você jejua sem orar, não estás a fazer nada. Mas você pode fazer o inverso, você pode orar sem jejuar. O jejum é apenas um momento no qual você se separa e se entrega a Deus. Amém. Vamos já para as últimas questões, evangelista. Eu queria saber se existem condições para obter vitória na oração. Se existem condições. Vitória, estamos a falar de uma forma abrangente de qualquer campo na vida da pessoa. Sim, para se obter vitórias por meio da oração é preciso vários pressupostos. Primeiro, temos que ser um cristão que anda de acordo à vontade de Deus. Temos que ser um cristão que anda de acordo às obras do Espírito. Alguém que é temente a Deus. Alguém que anda na vontade de Deus. Alguém que é humilde. Alguém que ouve a palavra. Alguém que seja receptivo à chamada de Deus. Alguém que tenha um coração disponível para amar. Esse tipo de pessoa,
Quando ora, Deus responde. Não importa o tamanho do problema. Mas não esqueçamos que tudo no universo funciona de acordo à vontade de Deus. Conforme está escrito na palavra, há tempo para todas as coisas. Tudo funciona conforme Deus quer. A coisa que a gente ora não vai funcionar como a gente orou. Por quê? Porque não está dentro da vontade de Deus. Você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Se não está dentro da vontade de Deus, não funciona, não vai acontecer. É possível atingirmos qualquer vitória por meio da oração se tiver na vontade de Deus. Não importa a situação, ele bloqueia. Enfermidade, não importa o nível da enfermidade, o tipo da enfermidade. Se tem cura, se não tem, ele resolve. Não importa a situação, se a porta está aberta, está fechada, ele resolve. Tudo é possível, porque antes que houvesse luz, antes que houvesse qualquer coisa, ele já era Deus e ele tem um domínio de todas as coisas. Mas devemos frisar ainda que tudo acontece de acordo à vontade dele. Amém. Muito obrigada, evangelista. Amém. Eu gostaria que, para terminar, o evangelista deixasse um conselho para aquele irmão ou os nossos telespectadores que ainda não têm uma vida de oração. Eu gostaria de falar com o nosso amado que nos ouve a partir desse meio das redes sociais. Primeiro, que o Senhor o abençoe. E segundo, de parabenizar porque gastou um tempo nos ouvindo neste momento, ouvindo a palavra do Senhor. O conselho que eu deixo é o seguinte: sem vida de oração não se pode chegar a lado nenhum. E também quero dizer que oração não é simplesmente dobrar o joelho, fechar os olhos e falar ao Senhor. Oração é a forma com que a gente nos comporta. Oração é a forma com que a gente anda na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus diz que o mestre vai dizendo, na referência que nós falamos aqui, que o nosso Pai que vê no oculto significa que Ele observa os nossos passos. A cada passo que nós damos, a forma que a gente nos comporta é uma oração. Sem uma vida de oração, você não atinge o objetivo que você quer. Sem uma vida do estudo da palavra, que é importante, você não atinge o objetivo, você não se torna o tipo de pessoa que você quer e que Deus quer para a tua vida. Se pretende ser um vencedor, seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança de oração e alguém que mergulha na palavra do Senhor. Que o Senhor possa lhe abençoar. Amém, amém. O evangelista poderia nos levar em oração aqui para encerrarmos? Graças a Deus, muito obrigado pelo convite. Desde já estou agradecido, estou honrado pelo convite feito pelo Departamento de Comunicação e Imagem. Nós estamos aqui neste programa e estou sem palavras. O Senhor abençoa esta atividade, abençoa este departamento e todos os integrantes. E em especial o povo de Deus de Centro Bom Pastor e de toda a comunidade do Sequel e o país e a província no geral. Amém. Então oremos ao Senhor. Pai Santo, te agradecemos porque o teu amor é sublime, a tua misericórdia é eterna. Entregamos esse momento no trono da tua graça. Te agradecemos porque o programa correu lindamente conforme o Senhor quer que acontecesse. Pai, abençoa a todos os intervenientes, abençoa aos teus servos lá do outro lado, aonde se encontra alguém, Pai Santo, que esteja em enfermidade, que esteja solicitando de alguma coisa em oração, que se chegue a ti em oração. Pai, tenha misericórdia e receba a sua oração, atenda o seu clamor. Entregamos esse momento no trono da tua graça, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelista, muito obrigada. Graças a Deus. Volte sempre. E nós chegamos ao fim, vivo por ela, chegamos ao fim de mais um programa. Não fique desatento às nossas redes sociais, porque estaremos sempre ligados a si. Obrigada por nos ter acompanhado e fiquem com Deus. Amém.